Helena fechou suavemente a pesada porta de carvalho atrás de si, esperando que a sua entrada passasse despercebida na luz cinzenta do amanhecer. O seu coração ainda batia forte devido aos acontecimentos da noite anterior, e a exaustão tomava conta do seu corpo. Ela pousou os seus sapatos de lona suavemente no chão de mármore do hall de entrada, estremeceu com o leve barulho que eles fizeram e prendeu a respiração. Talvez, apenas talvez, ninguém tivesse percebido que ela tinha saído. Onde estiveste ontem à noite? A voz cortou o silêncio como uma lâmina. O estômago de Helena deu um salto. Ela olhou para cima e viu Matteo Duca parado no topo da grande escadaria, os ombros largos, rígidos e as mãos agarradas ao corrimão. Ele ainda usava as mesmas roupas de ontem, uma camisa social cinza, agora amarrotada, com as mangas arregaçadas e os antebraços tensos. Círculos escuros manchavam a pele sob os seus olhos cinzentos como uma tempestade. Ele estava à espera. A boca de Helena ficou seca. O olhar de Matteo prendeu-a no lugar, metade na sombra e metade na fraca luz da manhã que entrava pelas janelas altas. No ano em que trabalhou como sua empregada doméstica, Helena viu aquele olhar ameaçador dirigido a outros, a parceiros de negócios trêmulos, subordinados desobedientes, até mesmo uma vez a um rival que ousou aparecer sem avisar, mas nunca a ela. Agora, toda aquela fúria fria recaía sobre ela, fazendo-a sentir-se como um daqueles homens culpados apanhados na mira do chefe da máfia. Eu... Começou ela, a voz a traí-la com um tremor. Ela forçou-se a endireitar a coluna. Matteo desceu as escadas lentamente, cada passo ecoando. Helena instintivamente deu um passo para trás, os ombros pressionando a porta fechada. Ela não podia recuar mais. Ele tinha se posicionado deliberadamente entre ela e o resto da casa, prendendo-a na entrada. Responde-me! As palavras de Matteo eram baixas e perigosas, cada sílaba cortante. Ele chegou ao último degrau e parou a poucos metros dela. A sua alta estatura elevava-se acima dos 1,63 m de Helena, e ela teve de inclinar o queixo para cima para encontrar os olhos dele. Ela tentou não recuar sob o seu olhar. Eu tinha algo pessoal para resolver. Helena conseguiu dizer, odiando o quão fraco isso soava. Não foi uma mentira, mas também não foi toda a verdade. A sua mente procurou freneticamente uma continuação convincente. Desculpa se te preocupei. O maxilar de Matteo apertou-se, um músculo a tremer de raiva sob a sombra da barba por fazer. Algo pessoal, repetiu ele, a voz cheia de ceticismo e raiva mal disfarçada. Desapareceste sem dizer nada. Estiveste fora a noite toda. Ele deu mais um passo. O aroma subtil da sua colônia, fumo e cedro, misturava-se com o suor frio do pânico de Helena. Fazes ideia do que passou pela minha cabeça? Ela engoliu em seco. Nos olhos dele viu mais do que raiva. Havia preocupação enterrada naquelas profundezas, embora ele nunca o admitisse. Matteo Duca não era um homem que confessava medo ou preocupação. Em vez disso, demonstrava-os como ira. Mas Helena podia ouvir um tremor de algo cru sob a fúria. Isso causou uma onda de confusão nela. Talvez culpa por ele ter ficado preocupado e um lampejo de calor por o bem-estar dela ser importante para ele. Eu disse que era pessoal, disse ela, mais suavemente desta vez. Não vai acontecer novamente. Ela queria desesperadamente amenizar a situação, acalmar a tempestade que se formava na expressão de Matteo. Os seus olhos percorreram-no rapidamente. A camisa dele estava parcialmente desabotoada no colarinho, como se ele tivesse passado a mão frustrada por ela durante uma noite sem dormir. Ele parecia tão cansado quanto ela se sentia, exceto que o cansaço dele era leve, com raiva. Ele deve ter ficado acordado à espera, percebeu ela, com o coração apertado. Pessoal, murmurou ele novamente, como se provasse a palavra e a achasse amarga. Os seus olhos baixaram, percorrendo-a. Helena corou sob o seu olhar, subitamente consciente da sua aparência. O seu vestido simples de algodão estava manchado de sujidade na bainha e uma mancha fraca escurecia uma das mangas. Ela não tinha tido tempo para se arrumar depois de tudo. O olhar de Matteo estreitou-se. Ele aproximou-se ainda mais, eliminando os últimos centímetros de distância entre eles. Helena encostou-se à porta, com o coração a bater forte. Gentilmente, Matteo estendeu a mão e beliscou o queixo dela entre o polegar e o indicador,
inclinando o rosto dela para cima, em direção à luz. Ela prendeu a respiração quando os olhos dele se fixaram num ponto perto da maçã do rosto. O polegar dele moveu-se, roçando logo abaixo do olho esquerdo dela. "O que é isto?" perguntou ele, com uma voz enganosamente calma. Mesmo que o toque dele lhe causasse um arrepio quente, Helena sabia o que ele via. A mancha roxa de um hematoma meio escondido sob o corretivo que há muito havia desaparecido. Ela estremeceu involuntariamente com a lembrança. A parte de trás da mão a atingindo no rosto no escuro, o gosto metálico de sangue nos lábios logo em seguida. Ela esperava que não fosse visível. Aparentemente, ela esperava errado. Helena tirou a cabeça do aperto dele e baixou os olhos. "Não é nada", mentiu rapidamente. "Apenas desajeitada, tropecei na rua." Ela podia sentir o pulso a bater forte na têmpora machucada. O toque de Mateo permaneceu no calor sob a pele dela, mesmo quando os dedos dele se afastaram. A explicação dela ficou no ar, frágil e pouco convincente. "Tropeçou", repetiu ele, e o ceticismo no tom de voz dele indicava que não estava a acreditar. Ele não era tolo. No seu mundo, contusões como aquela eram resultado de violência, não de acidentes. Os seus olhos escureceram para um cinza ardósia tempestuoso. "Quem fez isso com você?" A pergunta ressoou, perigosamente silenciosa. "Ninguém", ela disse rapidamente. "Eu disse que apenas caí." Helena cruzou os braços, sentindo de repente o frio do amanhecer que penetrava pela porta atrás dela. Ela não estava preparada para essa conversa. Ou melhor, não estava preparada para lhe contar a verdade. Essa verdade revelaria tudo. Poderia até colocar mais vidas em perigo. O olhar de Mateo a perfurou. O silêncio se estendeu, denso de tensão. Helena podia ouvir os próprios batimentos cardíacos nos ouvidos. Finalmente, Mateo exalou ruidosamente pelo nariz, um som áspero de frustração. "Entendo como é", disse ele em voz baixa. "Você sai às escondidas no meio da noite por motivos pessoais. Volta com uma aparência péssima, recusando-se a dizer qualquer coisa. Devo supor que você estava com um homem." Os olhos de Helena se arregalaram, dilatando-se em choque. "O quê? Não!" ela exclamou, surpresa demais com a acusação para controlar a língua. "Um homem? Ele realmente pensava isso?" O calor inundou as suas bochechas, parte indignação, parte outra coisa. Ela não tinha a certeza se estava mais ofendida por ele pensar que ela tinha fugido para passar a noite com algum caso, ou surpreendida por ele se importar o suficiente para sentir ciúmes. Os lábios de Mateo se curvaram num rosnado, interpretando mal o seu silêncio. Quem é ele? Cada palavra era como uma bala, dura, certeira. "Dê-me um nome." Ele aproximou-se e Helena sentiu a maçaneta da porta pressionando as suas costas. As mãos dele se levantaram, uma delas pressionando a madeira ao lado da cabeça dela. O movimento repentino a fez recuar, prendendo a respiração. Ele a estava prendendo completamente agora, o rosto dele a centímetros do dela. Ela podia ver reflexos dourados nas íris dele, podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Por um momento, o medo e a raiva tomaram conta dela. Os dedos de Helena tremiam onde repousavam contra a porta atrás dela. Ela nunca tinha visto Mateo assim, descontrolado, com os olhos selvagens, numa mistura de mágoa e fúria. Isso assustava, assim, mas outra parte dela. Ela ficou emocionada ao perceber que a raiva de Mateo vinha da ideia de ela estar com outra pessoa. Era possessividade, pura e ardente. A possibilidade de que Mateo Duca, entre todos os homens, nutrisse esse tipo de sentimento por ela era aterrorizante e, estranhamente, igualmente emocionante. "Não há outro homem", disse ela com firmeza, encontrando uma reserva de força na sua voz que não estava lá momentos antes. Ela ergueu o queixo, encontrando o seu olhar de frente, apesar do seu pulso acelerado sob o seu escrutínio. "Eu não estava com um amante. Eu não faria isso." Os olhos dele cintilaram. A tempestade, e eles pararam por um instante. Ele procurou o rosto dela, e ela percebeu com um sobressalto que por baixo de toda aquela raiva havia incerteza, quase como se ele tivesse medo de acreditar nela. A garganta de Mateo moveu-se enquanto ele engolia. A mão apoiada ao lado da cabeça dela cerrou-se em punho, como se ele estivesse a travar uma batalha interior. "Desapareceste", disse ele com voz áspera, sem segurança, sem dizer a ninguém. "Compreendes o tipo de perigo em que podias ter te metido? E se..." Ele interrompeu-se com o maxilar cerrado.
Os olhos de Helena ardiam com uma umidade repentina, uma reação tardia ao estresse e à memória do terror da noite anterior. Ela pestanejou com força para afastar as lágrimas. Não iria desmoronar-se agora, não na frente dele. Limpa na garganta. Desculpa, sussurrou ela. Não foi minha intenção. Não tive escolha. A sua voz falhou na última palavra. Algo no seu tom, ou talvez a visão dela a lutar para conter as lágrimas, fez com que o rosto de Mateo mudasse. A raiva na sua expressão vacilou, substituída por um lampejo de preocupação. O seu punho abriu-se lentamente e ele baixou o braço da porta. Ele ainda estava perto, tão perto que ela podia sentir o calor dele no ar frio da manhã. Mas a sua postura já não era tão agressiva. Era sutil, mas Helena sentiu a mudança, uma rachadura na armadura de fúria. Explica, disse ele. E embora fosse uma ordem, a sua voz tinha perdido um pouco da sua aspereza. Quase soava como um apelo. Se não há nenhum homem, então diz-me por quê. Por que te foste embora no meio da noite? Por que me assustaste tanto? As suas sobrancelhas franziram-se. A frustração e a preocupação estavam ali, enquanto ele finalmente admitia isso. Helena abriu a boca, depois fechou-a. Ela tinha prometido a si mesma que nunca traria o seu passado para esta casa, que manteria os seus dois mundos separados, pela segurança de Sofia e pela sua própria. Agora tudo estava a colidir, a sua vida cuidadosamente compartimentada desmoronando sob o interrogatório implacável de Mateo e as consequências de uma única noite desesperada. O seu silêncio se prolongou por um segundo a mais. Os olhos de Mateo endureceram novamente. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo escuro num gesto raro de irritação. Os primeiros raios de sol atravessavam o hall de entrada, iluminando as linhas marcantes do seu rosto. A linha tensa da sua boca. Tudo bem, disse ele friamente, interpretando mal a relutância dela como desafio. Se não quer falar comigo, talvez não queira falar com ninguém. Antes que ela pudesse processar isso, Mateo acenou para os dois guardas sempre presentes que estavam à espreita, fora do campo de visão, no corredor. Helena nem tinha percebido que eles estavam lá. Agora, dois homens de fato surgiram, com os olhos respeitosamente desviados, mas claramente à espera de ordens. Franco, Paulo, Mateo dirigiu-se a eles sem tirar os olhos de Helena. Certifiquem-se de que a senhorita Romero não saia desta casa até que eu diga o contrário. As suas palavras caíram como um martelo. Helena prendeu a respiração. Prisão domiciliar. Ele estava essencialmente a prendê-la agora. Os guardas acenaram com a cabeça uma vez. Ela reconheceu o lampejo de simpatia nos olhos de Franco. Ele era o mais gentil dos dois, sempre educado com ela. Mas a simpatia não se sobreporia a uma ordem direta do chefe. O quê? A voz de Helena saiu meio estrangulada. Você não pode simplesmente me manter aqui. Ela deu um passo à frente, punhos cerrados ao lado do corpo, a indignação momentaneamente ofuscando o medo. A audácia dele em pensar que tinha o direito de confiná-la como punição por proteger a sua própria privacidade. Os olhos de Mateo brilharam. Observe-me, disse ele, com um tom letal de tranquilidade na voz. Até que decida contar-me a verdade, e até que eu esteja convencido de que qualquer problema em que se meteu não a seguirá através das minhas portas. Não vai a lugar nenhum, Helena. O nome dela nos lábios dele era um rosnado e uma carícia ao mesmo tempo, fazendo o estômago dela revirar. Se eu tiver que trancar-te no teu quarto, eu o farei. Eles se entreolharam, ambos respirando com dificuldade no silêncio que se seguiu. Helena sentiu a raiva crescer para se igualar a dele. Isso era demais. Ele era demais. Dizer-lhe que ela o assustava, que ele estava preocupado, e agora prendê-la como uma criança rebelde, ou pior, uma prisioneira. Isso doía, mesmo que parte dela compreendesse a lógica distorcida disso. Ele estava a proteger o seu patrimônio, não estava? Afinal, ela era apenas uma funcionária. Uma que poderia ter trazido perigo à sua porta. Ele tinha de proteger a sua casa. O pensamento tinha um sabor amargo, como se isso fosse tudo o que ela era para ele. No entanto, a forma como ele exigiu. Quem é ele? Ainda ressoava nos seus ouvidos. A forma como a sua mão tremeu ligeiramente quando ele segurou o rosto dela. Havia mais do que um cálculo frio nas suas ações. Mas ela não podia pensar nisso agora. Tinha problemas maiores.
Helena conteve a resposta que borbulhava na sua língua e forçou-se a acenar com a cabeça. Está bem, a palavra foi frágil. A fúria e a derrota guerreavam dentro dela, deixando a sua voz monótona. Vou ficar na propriedade. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. Mateo estudou-a, o seu rosto e a sua máscara indecifrável mais uma vez. De alguma forma, isso era pior do que quando ele estava abertamente enfurecido. Pelo menos a fúria era honesta. Essa avaliação calma e fria a fazia sentir-se pequena e exposta de uma maneira totalmente diferente. Finalmente, ele apontou o queixo para a escada. Vá descansar, disse ele com rigidez. Você está com péssima aparência. As palavras poderiam ter sido preocupadas antes, mas agora eram proferidas como uma afirmação direta. Helena recuou e não disse nada. Sem olhar para trás, Mateo virou-se e afastou-se, com os dois guardas a seguirem-no. Helena ficou parada no hall de entrada por um longo momento depois que Mateo saiu, com as pernas a tremerem. Só quando o som distante de uma porta a fechar sinalizou que ele se tinha retirado para os seus aposentos é que ela finalmente se moveu. Os seus pés pareciam pesados como chumbo, enquanto subia a estreita escada dos fundos até o pequeno quarto que os funcionários usavam no segundo andar. Ela fechou a porta e deslizou contra ela, enterrando o rosto nas mãos. Ela havia sobrevivido ao confronto por pouco, mas o segredo que guardava agora era mais pesado do que nunca. Encostando a cabeça na porta, Helena permitiu-se algumas lágrimas silenciosas de frustração e cansaço. Os acontecimentos da noite anterior repetiam-se em loop atrás de suas pálpebras fechadas, por mais que ela quisesse desesperadamente ignorá-los. Na noite anterior, logo após o anoitecer, Helena estava a polir a prata na sala de jantar quando o seu telemóvel vibrou no bolso do avental. Era. Onde estavas ontem à noite? Chefe da máfia explodiu de ciúmes ao ver a sua empregada. Ao chegar na manhã seguinte, Helena fechou suavemente a pesada porta de carvalho atrás de si, esperando que a sua entrada passasse despercebida na luz cinzenta do amanhecer. O seu coração ainda batia acelerado devido aos acontecimentos da noite anterior, e a exaustão tomava conta do seu corpo. Ela colocou os seus sapatos de lona suavemente no chão de mármore do hall de entrada, estremeceu com o leve barulho que eles fizeram e prendeu a respiração. Talvez, apenas talvez, ninguém tivesse percebido que ela tinha saído. Onde estiveste ontem à noite? A voz cortou o silêncio como uma lâmina. O estômago de Helena deu um salto. Ela olhou para cima e viu Mateo Duca parado no topo da grande escadaria, os ombros largos rígidos e as mãos agarradas ao corrimão. Ele ainda usava as mesmas roupas de ontem. Uma camisa social cinza escura, agora amarrotada, mangas arregaçadas, antebraços tensos. Olheiras manchavam a pele sob os olhos cinza tempestade. Ele estava à espera. A boca de Helena ficou seca. O olhar de Mateo aprendeu no lugar, metade na sombra e metade na fraca luz da manhã que entrava pelas janelas altas. Nos anos em que trabalhou como empregada doméstica dele, Helena viu aquele olhar ameaçador dirigido a outras pessoas, a parceiros de negócios trêmulos, subordinados desobedientes e até mesmo uma vez a um convidado que ousou aparecer sem avisar, mas nunca a ela. Agora toda aquela fúria fria recaía sobre ela, fazendo-a sentir-se como um daqueles homens culpados, apanhados no olhar do chefe da máfia. Eu? Começou ela, a voz a traí-la com um tremor. Ela forçou-se a endireitar a coluna. Mateo desceu as escadas lentamente, cada passo a ecoar. Helena recuou instintivamente, os ombros a pressionarem a porta fechada. Não podia recuar mais. Ele posicionou-se deliberadamente entre ela e o resto da casa, prendendo-a na entrada. Responde-me, disse Mateo, com voz baixa e perigosa, cada sílaba cortante. Ele chegou ao último degrau e parou a poucos metros dela. A sua alta estatura elevava-se acima dos 1,63 de Helena, e ela teve de inclinar o queixo para cima para encontrar os olhos dele. Tentou não recuar sob o seu olhar. Eu tinha algo pessoal para resolver, Helena conseguiu dizer, odiando o quão fraco isso soava. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. A sua mente se esforçou para encontrar uma continuação convincente. Desculpe se o deixei preocupado. O maxilar de Mateo se contraiu, um músculo pulsando com raiva sob a sombra da barba por fazer.
Algo pessoal, repetiu ele com a voz cheia de ceticismo e raiva mal disfarçada. Desapareceste sem dizer nada. Passaste a noite fora. Ele deu mais um passo, o aroma sutil da sua colônia. Fumo e cedro misturados com o suor frio do pânico de Helena. Fazes ideia do que passou pela minha cabeça? Ela engoliu em seco. Nos olhos dele viu mais do que raiva. Havia preocupação enterrada naquelas profundezas, embora ele nunca admitisse. Matel Duca não era um homem que confessava medo ou preocupação. Em vez disso, ele demonstrava isso como ira. Mas Helena podia ouvir um tremor de algo cru sob a fúria. Isso causou uma onda de confusão nela. Talvez culpa por ele ter ficado preocupado e um lampejo de calor por seu bem-estar ser importante para ele. Eu disse que era pessoal, disse ela, mais suavemente desta vez. Não vai acontecer novamente. Ela queria desesperadamente amenizar a situação para acalmar a tempestade que se formava na expressão de Mateo. Seus olhos percorreram o corpo dele. A camisa dele estava parcialmente desabotoada no colarinho, como se ele tivesse passado a mão frustrada por ela durante uma noite sem dormir. Ele parecia tão cansado quanto ela se sentia, exceto que o cansaço dele era leve com raiva. Ele deve ter ficado acordado esperando, ela percebeu, com o coração apertado. Pessoal, murmurou ele novamente, como se saboreasse a palavra e a achasse amarga. Os seus olhos baixaram, percorrendo-a. Helena corou sob o seu olhar, subitamente consciente da sua aparência. O seu vestido simples de algodão estava manchado de sujidade na bainha, e uma mancha fraca escurecia uma das mangas. Ela não tinha tido tempo para se arrumar depois de tudo. O olhar de Mateo estreitou-se. Ele aproximou-se ainda mais, eliminando os últimos centímetros de distância entre eles. Helena encostou-se na porta com o coração batendo suavemente. Mateo estendeu a mão e beliscou o queixo dela entre o polegar e o indicador, inclinando o rosto dela para cima, em direção à luz. Ela prendeu a respiração quando os olhos dele se fixaram num ponto perto da maçã do rosto. O polegar dele moveu-se, roçando logo abaixo do olho esquerdo dela. "O que é isto?" perguntou ele, com uma voz enganosamente calma, mesmo quando o toque dele provocou um arrepio quente nela. Helena sabia o que ele via. A leve mancha roxa de um hematoma meio escondido sob o corretivo que há muito havia desaparecido. Ela estremeceu involuntariamente com a lembrança, a parte de trás de uma mão a atingindo no rosto no escuro, o gosto metálico de sangue nos lábios logo em seguida. Ela esperava que não fosse visível. Aparentemente, ela esperava errado. Helena tirou a cabeça do aperto dele e baixou os olhos. Não é nada. Ela mentiu rapidamente, apenas desastrada. Tropecei na rua. Ela podia sentir o pulso a bater forte na têmpora machucada. O toque de Mateo permaneceu no calor sob a pele dela, mesmo depois que os dedos dele se afastaram. A explicação dela pairou no ar, frágil e pouco convincente. Tropeçou, ele repetiu, e o ceticismo no tom de voz dele indicava que ele não estava acreditando. Ele não era tolo. No seu mundo, hematomas como aqueles eram resultado de violência, não de acidentes. Os seus olhos escureceram para um cinza ardósia tempestuoso. Quem fez isso com você? A pergunta ressoou, perigosamente silenciosa. Ninguém, ela disse rapidamente. Eu disse que apenas caí. Helena cruzou os braços, sentindo de repente o frio do amanhecer que penetrava pela porta atrás dela. Ela não estava pronta para essa conversa. Ou melhor, não estava pronta para lhe contar a verdade. Essa verdade iria revelar tudo. Poderia até colocar mais vidas em perigo. O olhar de Mateo fixou-se nela. O silêncio prolongou-se, carregado de tensão. Helena podia ouvir os batimentos do seu próprio coração nos ouvidos. Finalmente, Mateo exalou ruidosamente pelo nariz, um som áspero de frustração. Já estou a ver como é, disse ele em voz baixa. Saias a socapa à meio da noite por motivos pessoais. Voltas com um ar horrível, recusando-te a dizer uma única palavra. Devo assumir que estiveste com um homem. Os olhos de Helena arregalaram-se, dilatando-se em choque. O quê? Não, exclamou ela, demasiado surpreendida com a acusação para controlar a língua. Um homem? Ele realmente pensou isso? O calor inundou as suas bochechas, parte indignação, parte outra coisa. Ela não tinha a certeza se estava mais ofendida por ele pensar que ela tinha fugido para passar a noite com algum caso ou surpresa por ele se importar o suficiente para sentir ciúmes.
Os lábios de Mateo se curvaram num rosnado, interpretando mal o seu silêncio. Quem é ele? Cada palavra era como uma bala, bem direcionada. Dê-me um nome. Ele aproximou-se e Helena sentiu a maçaneta da porta pressionando as suas costas. As mãos dele se levantaram, uma delas pressionando a madeira ao lado da cabeça dela. O movimento repentino a fez recuar, prendendo a respiração. Ele a estava prendendo completamente agora, o rosto dele a centímetros do dela. Ela podia ver reflexos dourados nas íris dele. Podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Por um momento, o medo e a raiva lutaram dentro dela. Os dedos de Helena tremiam onde repousavam contra a porta atrás dela. Ela nunca tinha visto Mateo assim, desenfreado, com os olhos selvagens, numa mistura de mágoa e fúria. Isso assustava, assim, mas outra parte dela. Ela ficou emocionada ao perceber que a raiva de Mateo vinha da ideia de ela estar com outra pessoa. Era possessividade pura e ardente. A possibilidade de que Mateo Duca, entre todos os homens, nutrisse esse tipo de sentimento por ela era aterrorizante e estranhamente estimulante na mesma medida. Não há outro homem, disse ela com firmeza, encontrando uma reserva de força na sua voz que não estava lá momentos antes. Ela ergueu o queixo, encontrando o olhar dele de frente, apesar do seu pulso acelerado sob o seu escrutínio. Eu não estava com um amante. Eu não faria isso. Os olhos dele cintilaram. A tempestade neles parou por um instante. Ele procurou o rosto dela e ela percebeu com um sobressalto que por baixo de toda aquela raiva havia incerteza, quase como se ele tivesse medo de acreditar nela. A garganta de Mateo moveu-se enquanto ele engolia. A mão apoiada ao lado da cabeça dela fechou-se em punho, como se ele estivesse a travar uma batalha interior. Tu desapareceste, disse ele com voz áspera, sem segurança, sem dizer a ninguém. Compreendes o tipo de perigo em que podias ter te metido? E se... Ele interrompeu-se com o maxilar cerrado. Os olhos de Helena ardiam com uma umidade repentina. Uma reação tardia ao estresse da memória do terror da noite anterior. Ela pestanejou com força para conter as lágrimas. Não iria desmoronar-se agora. Não na frente dele. Desculpa-me, sussurrou ela. Não foi minha intenção. Não tive escolha. A sua voz falhou na última palavra. Algo no seu tom, ou talvez a visão dela a piscar para conter as lágrimas, tenha feito o rosto de Mateo mudar. A raiva na sua expressão vacilou, substituída por um lampejo de preocupação. O seu punho lentamente se abriu e ele baixou o braço da porta. Ele ainda estava perto, tão perto que ela podia sentir o calor dele no ar frio da manhã, mas a sua postura não era mais tão agressiva. Era sutil, mas Helena sentiu a mudança, uma rachadura na armadura de fúria. Explique, disse ele, e embora fosse uma ordem, a sua voz havia perdido um pouco da sua aspereza. Quase soava como um apelo. Se não há nenhum homem, então diga-me por quê. Por que saiu no meio da noite? Por que me assustou tanto? As suas sobrancelhas se juntaram. A frustração e a preocupação apareceram ali quando ele finalmente admitiu isso. Helena abriu a boca, depois fechou-a. Ela tinha prometido a si mesma que nunca traria o seu passado para esta casa, que manteria os seus dois mundos separados, pela segurança de Sofia e pela sua própria. Agora tudo estava a colidir. A sua vida cuidadosamente compartimentada desmoronava-se sob o interrogatório implacável de Mateo e as consequências de uma única noite desesperada. O seu silêncio prolongou-se por um segundo a mais. Os olhos de Mateo endureceram novamente. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo escuro num gesto raro de irritação. Os primeiros raios de sol atravessavam o hall de entrada, iluminando as linhas marcantes do seu rosto, a linha tensa da sua boca. Tudo bem, disse ele friamente, interpretando mal a relutância dela como desafio. Se não quer falar comigo, talvez não fale com ninguém. Antes que ela pudesse processar isso, Mateo acenou para os dois guardas, sempre presentes, que estavam à espreita, fora do campo de visão, no corredor. Helena nem tinha percebido que eles estavam lá. Agora, dois homens de fato surgiram, com os olhos respeitosamente desviados, mas claramente à espera de ordens. Franco, Paulo, Mateo, dirigiu-se a eles sem tirar os olhos de Helena. Certifiquem-se de que a senhorita Romero não saia desta casa até que eu diga o contrário. As suas palavras caíram como um martelo. Helena prendeu a respiração. Prisão domiciliar. Ele estava essencialmente a prendê-la agora.
Os guardas acenaram com a cabeça uma vez. Ela reconheceu o lampejo de simpatia nos olhos de Franco. Ele era o mais gentil dos dois, sempre educado com ela, mas a simpatia não se sobreporia a uma ordem direta do chefe. O quê? A voz de Helena saiu meio estrangulada. Você, você não pode simplesmente me manter aqui. Ela deu um passo à frente, punhos cerrados ao lado do corpo, a indignação momentaneamente ofuscando o medo. A audácia dele em pensar, limpa a garganta, que tinha o direito de confiná-la como punição por proteger a sua própria privacidade. Os olhos de Matel brilharam. Observe-me, disse ele com um tom letal de tranquilidade na voz. Até que decida contar-me a verdade e até que eu esteja convencido de que qualquer problema em que se meteu não a seguirá através das minhas portas. Não irá a lugar nenhum. Helena, o nome dela nos lábios dele era um rosnado e uma carícia ao mesmo tempo, fazendo o estômago dela revirar. Se eu tiver que trancar-te no teu quarto, eu o farei. Eles se entreolharam, ambos respirando com dificuldade no silêncio que se seguiu. Helena sentiu a raiva crescer para se igualar à dele. Isso era demais. Ele era demais. Dizer-lhe que ela o assustava, que ele estava preocupado, e agora prendê-la como uma criança rebelde. Ou pior, uma prisioneira. Isso doía, mesmo que parte dela compreendesse a lógica distorcida disso. Ele estava a proteger o seu patrimônio, não estava? Ela limpa a garganta, era apenas uma funcionária, afinal, uma que poderia ter trazido perigo para a propriedade da sua família. Ele tinha de proteger a sua casa. O pensamento tinha um sabor amargo, como se isso fosse tudo o que ela era para ele. No entanto, a forma como ele exigiu, quem é ele, ainda ressoava nos seus ouvidos. A forma como a sua mão tremia ligeiramente quando lhe segurava o rosto. Havia mais do que um cálculo frio nas suas ações. Mas ela não podia pensar nisso agora. Tinha problemas maiores. Helena conteve a resposta que lhe borbulhava na língua e forçou-se a acenar com a cabeça. Está bem. A palavra soou frágil. A fúria e a derrota lutavam dentro dela, deixando a sua voz monótona. Vou ficar na propriedade. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. Matteo observou-a, o rosto novamente uma máscara impenetrável. De alguma forma, isso era pior do que quando ele estava abertamente furioso. Pelo menos a fúria era honesta. Essa avaliação calma e fria fazia-a sentir-se pequena e exposta de uma maneira totalmente diferente. Finalmente, ele apontou o queixo para a escada. Vá descansar, disse ele com rigidez. Você está com péssima aparência. As palavras poderiam ter sido preocupadas antes, mas agora eram proferidas como uma afirmação direta. Helena recuou e não disse nada. Sem olhar para trás, Matteo deu meia volta e se afastou, com os dois guardas seguindo. Helena ficou parada no hall de entrada por um longo momento depois que Matteo saiu, com as pernas tremendo. Só quando o som distante de uma porta a fechar sinalizou que ele se tinha retirado para os seus aposentos, é que ela finalmente se moveu. Os seus pés pareciam pesados como chumbo, enquanto subia a estreita escada dos fundos até ao pequeno quarto que os funcionários usavam no segundo andar. Ela fechou a porta e deslizou contra ela, enterrando o rosto nas mãos. Ela tinha passado pela confrontação por pouco, mas os segredos que guardava agora eram mais pesados do que nunca. Encostando a cabeça na porta, Helena permitiu-se algumas lágrimas silenciosas de frustração e cansaço. Os acontecimentos da noite anterior repetiam-se em loop atrás das suas pálpebras fechadas, por mais que ela tentasse desesperadamente ignorá-los. Na noite anterior, logo após o anoitecer, Helena estava a polir a prata na sala de jantar quando o seu telemóvel vibrou no bolso do avental. Era uma mensagem da Sra. Torres, sua vizinha idosa e o anjo da guarda que cuidava de Sofia. Ligue para o 91. Esses 3 números fizeram o coração de Helena parar. Seu primeiro pensamento em pânico foi: Sofia? Sua filha estava ferida, doente. Com as mãos a tremer, Helena se desculpou, murmurando algo sobre verificar a roupa suja, e correu para a despensa, onde poderia fazer uma ligação em particular. Ela ligou para a Sra. Torres com um nó no estômago. No momento em que ouviu a voz da idosa, trêmula de medo, Helena soube que era tão ruim quanto imaginava, se não pior. Heha! Escute! A Sra. Torres sussurrou em espanhol, com a voz trêmula. 2 homens apareceram. Eles estavam à sua procura. Acho que eram aqueles sobre os quais você me alertou.
O sangue de Helena gelou. O seu aviso tinha sido vago. Ela disse à senhora Torres que algumas pessoas desagradáveis poderiam aparecer, fazendo perguntas, e que era mais seguro negar conhecer Helena ou Sofia. Mas esses homens devem ter entrado à força no pequeno apartamento. Onde está a Sofia? Helena lembrou-se de perguntar, com a voz quase inaudível, enquanto se encostava à parede da despensa, os dedos apertando o telefone. Ao ouvir o nome da filha, seus pulmões pararam. Ela está comigo, assegurou a senhora Torres apressadamente. Ela está bem. Mas assustados, eles invadiram o apartamento e começaram a fazer perguntas. Eles sabiam o seu nome, onde trabalhava. Eu não lhes disse nada, mas eles falaram sobre uma dívida. Uma nova onda de terror tomou conta de Helena. Uma dívida. Claro, eles a tinham encontrado. Helena pensava que tinha apagado os seus rastros depois da morte de Luiz. Mudou-se para o outro lado da cidade, voltou a usar o seu nome de solteira, Romero, e encontrou este emprego. Tudo na esperança de que os capangas do cartel que vieram cobrar as dívidas dele não os encontrassem. Mas os criminosos têm uma maneira de descobrir o que lhes é devido. A dívida do seu falecido marido era significativa, e agora aqueles homens pretendiam cobrar da sua viúva, se necessário. Eles foram-se embora. A senhora Torres continuou com voz trêmula. Mas eles deixaram uma mensagem. Helena lembrou-se de como a sua própria voz soou como a de outra pessoa quando perguntou: que mensagem? Ela ainda podia ouvir o medo na resposta da velha senhora. Eles disseram que você deve encontrá-los hoje à noite, à meia-noite, no antigo armazém na quinta em Alama. Se você não for, ou se chamar a polícia, eles virão atrás da menina. Mesmo agora sentada no chão do quarto, Helena sentia náuseas ao se lembrar. A raiva e o terror que a invadiram ao ouvir essas palavras quase a fizeram cair de joelhos na despensa na noite anterior. Ela teve que tapar a boca com a mão para não gritar. Não havia como envolver a polícia. Esses homens tinham metade da força policial local a seu serviço, se os avisos de Louis antes de sua morte fossem verdadeiros. E contar a Matel, essa ideia também passou pela sua cabeça. Afinal, Matel Duca era indiscutivelmente mais perigoso do que qualquer resquício de cartel de baixa categoria que a estivesse a assediar. Ele tinha recursos, homens, armas. Provavelmente poderia fazer uma única chamada e enviar um pequeno exército para aquele armazém. Mas e depois? Uma guerra de gangues, derramamento de sangue, a possibilidade de Sofia ser apanhada no fogo cruzado. Helena não podia arriscar e, egoisticamente, tinha medo do que Matel faria se soubesse que ela tinha escondido algo tão explosivo sob o seu teto. Ele poderia vê-la como um risco, alguém que poderia trazer problemas para a propriedade da sua família. Na melhor das hipóteses, ele a demitiria, banindo-a e ao seu problema. Na pior das hipóteses, limpa-la a garganta, ele poderia aplicar o seu próprio tipo de justiça implacável, que poderia colocar pessoas inocentes em perigo, incluindo a sua filha. Não, ela tinha de lidar com isso sozinha. Então ela lidou ou tentou. Na noite anterior, Helena saiu da propriedade por volta das 23h, quando a casa estava silenciosa. Ela lembrava-se de como as suas mãos tremiam enquanto passava furtivamente pelos portões, depois de convencer um dos guardas mais jovens a deixá-la fazer um recado urgente. Ele era novo e ingênuo. Ela inventou uma mentira rápida sobre precisar de ir buscar um remédio na farmácia 24 horas da cidade. E talvez devido ao seu comportamento normalmente impecável, ele hesitou, mas permitiu. Helena apanhou um autocarro para atravessar a cidade e depois caminhou os últimos 6 quarteirões até ao armazém. A cada passo no escuro, o seu coração batia mais forte. Eles estavam à sua espera. 3 homens escondidos nas sombras daquele prédio abandonado. Ela reconheceu o mais alto, Héctor Ruiz, pela tatuagem de cobra enrolada em seu pescoço. Ele foi quem a encurralou no funeral de Louis, exigindo dinheiro. Mesmo estando devastada pela dor naquela época, ela conseguiu ganhar tempo, prometendo tentar conseguir algo se lhe dessem mais tempo. Então ela fugiu, deixando sua antiga vida para trás. Aparentemente, o tempo havia acabado. Conseguiste, cumprimentou Héctor, sorrindo como um lobo. Os seus 2 companheiros espalharam-se, bloqueando qualquer fuga fácil. Helena agarrou a bolsa, na qual carregava todo o dinheiro que tinha economizado com dificuldade dos seus salários, juntamente com alguns objetos de valor dos quais podia prescindir. Não era muito,
nem de longe o valor total que Luiz devia, mas talvez isso os acalmasse por enquanto. Ela lembrou-se de oferecer o envelope com as mãos trêmulas. "É tudo o que tenho agora", disse ela com a voz trêmula, apesar do seu esforço para soar firme. "Por favor, preciso de mais tempo. Arranjarei o resto. Prometo. Só não machuquem a minha filha." Por um momento, Hector ficou apenas olhando para ela, depois para o envelope. Um dos seus comparsas se aproximou e o arrancou das mãos dela. Eles vasculharam as notas, todas as suas economias, e riram. "Isso", sussurrou Hector, sacudindo a borda do envelope para que algumas notas caíssem no chão. "Isso não é nada, senhora. Acha que somos idiotas." A sua voz ecoou no espaço vazio e cavernoso, cheia de veneno. Helena sentiu o estômago revirar. O desespero a tornou ousada. Ela deu um passo à frente, com as mãos estendidas em súplica. "É limpa a garganta, tudo o que consegui reunir em tão pouco tempo. Por favor, Hector, só preciso de um pouco mais de tempo. Juro que lhe darei o dinheiro. Só não se aproxime da minha filha." A memória do que aconteceu a seguir fez Helena estremecer. Os olhos de Hector brilharam de raiva com o seu apelo, ou talvez com o fato de ela ter usado o nome dele de forma tão familiar. A mão dele bateu antes que ela pudesse recuar, um violento tapa na sua bochecha. A dor explodiu ao longo do lado do seu rosto. O gosto metálico do sangue inundou instantaneamente a sua boca quando ela mordeu a língua. Ela caiu no chão de cimento, as palmas das mãos a raspar na areia e no pó. Os seus ouvidos zumbiam. "O tempo acabou, Helena", ele rosnou enquanto ela ainda estava estendida, atordoada aos seus pés. Ele agachou-se, agarrou-lhe o cabelo com a mão e forçou-a a olhar para ele. Ela abafou um grito quando uma dor aguda lhe picou o couro cabeludo. O rosto dele estava a centímetros do dela, a respiração a cheirar a tabaco. "Tens 2 dias para me entregar o resto." "2 dias? Se não o fizeres..." Ele não precisou de terminar a frase. Os seus olhos se voltaram para um dos capangas que segurava uma foto. Helena não precisou de ver claramente para saber que era de Sofia, provavelmente tirada no parque infantil perto do prédio da senhora Torres. Uma onda fria de terror percorreu-a, mais forte do que a dor. "2 dias", repetiu Hector, soltando-a com um empurrão que fez o seu crânio latejar ao bater no chão novamente. "E se sequer pensares em fugir novamente, ou sussurrar para as pessoas erradas, a arma dele estava na sua mão, o cano pressionado de forma arrepiante contra a sua bochecha, bem no hematoma recente que ele lhe causara. Da próxima vez, não seria apenas um tapa. Eles a deixaram ali, caída no chão. Helena não sabia ao certo quanto tempo ficou caída depois que os passos dele se afastaram, ofegando entre lágrimas de dor e fúria impotente. Em algum momento, ela se forçou a se levantar. Recolheu as notas espalhadas. Hector a deixou com o dinheiro que ela trouxera, talvez como um insulto adicional ou um sinal de que ele o considerava sem valor. Segurando o lado dolorido e mancando com as pernas trêmulas, Helena voltou para casa. Parou na casa da senhora Torres apenas o tempo suficiente para se certificar de que Sofia estava segura e a dormir profundamente. Graças a Deus, a menina foi poupada do pior da noite, ouvindo apenas vozes elevadas antes dos homens partirem. Helena não se atreveu a demorar, não quando o amanhecer se aproximava e ela precisava de voltar à propriedade antes que a sua ausência fosse notada. Beijou o cabelo da filha, sussurrou um pedido de desculpas e uma promessa de que resolveria tudo. Depois deixou-a com a senhora Torres, contendo os soluços durante todo o caminho até a paragem de autocarro. Aquela longa e solitária viagem de regresso à propriedade de Matel pareceu durar uma eternidade. Helena viu as luzes da cidade apagarem-se uma a uma, enquanto o autocarro atravessava bairros adormecidos. Ela tentou se recompor, limpando o sangue do canto da boca e sondando cuidadosamente o inchaço na bochecha. Quando passou pelo portão dos empregados ao raiar do dia, achou que tinha conseguido manter uma expressão neutra. Quase acreditou que conseguiria chegar ao seu quarto sem ser notada, até que a voz de Matel trovejou no silêncio e todo o seu sofrimento secreto foi exposto num instante. Uma batida forte na porta trouxe Helena de volta ao presente. Ela rapidamente enxugou as lágrimas das bochechas e levantou-se com dificuldade. Por um momento, ela temeu que fosse Mateo, mas quando abriu a porta, encontrou Rosa, a governanta-chefe, parada ali com uma bandeja.
O senhor Duca pediu-me para lhe trazer isto, disse Rosa gentilmente. Na bandeja havia uma jarra de chá de camomila e um prato com torradas com manteiga. A garganta de Helena apertou-se com a gentileza inesperada. Rosa era como uma mãe para os funcionários mais jovens, acrescentou Helena, e os seus olhos calorosos agora olhavam preocupados para a jovem. Obrigada, sussurrou Helena, conseguindo um sorriso forçado ao aceitar a bandeja. Rosa ficou ali, claramente querendo dizer algo, mas, por fim, apenas deu um tapinha no braço de Helena. Cuide-se, querida, murmurou antes de se retirar. Ao fechar a porta e colocar a bandeja sobre a pequena secretária, Helena se perguntou o quanto Rosa sabia ou achava que sabia. Os rumores entre os funcionários da casa podiam ser fortes. Certamente todos ouviram as vozes elevadas na entrada naquela manhã. As bochechas de Helena ardiam de vergonha com o pensamento. Mas ela não podia se dar ao luxo de ficar remoendo aquela humilhação agora. Ela tinha medos maiores. 2 dias, agora menos. Helena pegou o telemóvel com as mãos trêmulas. Tinha uma nova mensagem de texto de um número desconhecido. 24 horas. TikTok. Só de ler isso, sentiu o estômago revirar. Apagou a mensagem imediatamente, não querendo que tal veneno contaminasse o seu telemóvel por mais tempo do que o necessário. Os seus olhos então se fixaram no papel de parede da tela de bloqueio. Uma foto de Sofia no seu 5º aniversário, sorrindo para a câmera com as bochechas pintadas como uma borboleta. O coração de Helena apertou-se. Ela traçou um dedo sobre o rosto da filha na tela, uma promessa silenciosa formando-se nos seus lábios. Vou mantê-la segura, sussurrou. A tua filha? A voz grave atrás dela fez Helena quase saltar fora da pele. Ela virou-se rapidamente, o telemóvel escorregando de sua mão e caindo sobre a secretária com um barulho. Matel estava parado na porta do quarto dela. Ela nem tinha ouvido a porta abrir. Tarde demais, percebeu que não a tinha trancado em seu estado de perturbação. Agora, Matel entrou, fechando-a atrás de si com um clique suave. Na mão ele segurava um objeto familiar, a sua chave reserva que todos os funcionários eram obrigados a fornecer à gerência em caso de emergências. Ele devia tê-la usado para entrar. O sangue de Helena gelou. Há quanto tempo ele estava ali? Parecia que há bastante tempo. A sua mente correu, tentando lembrar-se do que ele poderia ter visto ou ouvido. Ela seguiu o olhar dele até o telefone na secretária. O ecrã ainda estava ligado. O rosto sorridente de Sofia brilhava contra o fundo escuro. Não adiantava negar. E pela intensidade silenciosa no rosto de Matel, ele não estava ali para aceitar mais evasivas. O que é que viste? Perguntou Helena com a voz quase inaudível. Os olhos de Matel, indecifráveis e tempestuosos, levantaram-se do telefone para prendê-la no lugar. O suficiente, disse ele. Deu mais um passo à frente no pequeno espaço do quarto dela. A sua presença parecia ainda maior, tornando o ar rarefeito. Tens uma filha? Não era uma pergunta, mas havia uma nota na sua voz. Traição, mágoa que atravessava as defesas dela. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. O segredo tinha sido revelado. Ela sentiu terror e alívio em partes iguais. Ela tinha vivido com medo desse momento. Agora que ele havia chegado, percebeu que não tinha ideia do que Mateu faria com a informação. Ele a veria como alguém não confiável, um risco. A demitiria na hora ou faria outra coisa. Sim, ela finalmente conseguiu dizer, com a voz trêmula. O nome dela é Sofia. Ela tem 5 anos. Dizer o nome da sua filha em voz alta na presença de Mateu foi estranho. Essas duas partes do seu mundo finalmente colidiram. Helena preparou-se inconscientemente envolvendo o tronco com os braços, como se quisesse proteger-se do que quer que viesse a seguir. A expressão de Mateu permaneceu dura, mas seus olhos brilharam com algo parecido com dor. Ele olhou ao redor do pequeno quarto, para a cama bem arrumada, a única fotografia emoldurada na mesinha de cabeceira. Sofia quando era bebê. Os poucos desenhos infantis que Helena tinha discretamente afixado na porta do guarda-roupa. Ele estava a juntar as peças. Ela percebia como Helena tinha vivido uma vida dupla. Como tinha mantido isso tão bem escondido. O seu olhar voltou-se para ela, e quando ele falou, cada palavra foi medida. Um trovão silencioso. Mentiu-me. Helena estremeceu. Nunca menti. Só nunca lhe contei. Ela percebeu o quão fraco isso soava.
Um músculo na mandíbula de Mateo se contraiu novamente, e ela continuou, com voz suplicante. Se eu tivesse dito na entrevista que tinha uma filha, você não teria me contratado. Funcionários que moram na casa não podem ter filhos pequenos. É contra a política da empresa. Eu estava desesperada, Mateo. Os olhos dele brilharam ao ouvir o uso informal do seu primeiro nome, mas ela continuou. Eu precisava deste emprego. Eu precisava de um teto sobre minha cabeça e de uma renda para cuidar dela. Então mantive isso em segredo. Eu a visitava nos meus dias de folga e a senhora Torres cuidava dela. Fiz tudo o que pude para que isso não afetasse meu trabalho. Lágrimas agora embaçavam sua visão e sua compostura estava a ruir. Sinto muito. Mateu passou a mão pelo cabelo, um sinal claro de sua agitação. Todo este tempo, murmurou ele. Todo este tempo fingiste ser alguém que não és. Vens trabalhar aqui todos os dias. Vives na minha casa e eu nunca soube que tinhas uma menina à tua espera em algum lugar. Não havia como confundir a raiva em seu tom de voz agora. Isso perfurou Helena com culpa. Ele se afastou dela por um momento, apoiando uma mão na moldura da porta enquanto reunia os pensamentos. Você tem tão pouca consideração por mim? Perguntou ele baixinho, ainda de costas para ela. Que acreditou que eu a jogaria na rua se soubesse. A garganta de Helena apertou-se. Ela olhou para as costas largas dele, os ombros normalmente orgulhosos agora caídos. Este não era o furioso senhor da máfia que a confrontara mais cedo. Este era um homem genuinamente magoado pela falta de confiança dela. Ela não esperava por isso. Eu não sabia o que pensar, ela admitiu num sussurro entrecortado. Eu estava com medo. Medo de que você não quisesse o incômodo. Sim, e no início eu mal te conhecia. A sua reputação? Ela parou de falar. Todos conheciam a reputação da família Duca. Implacável, eficiente, não conhecida por misericórdia. Eu achava que a estava a proteger ao mantê-la afastada. Ele olhou para ela por cima do ombro, com os olhos semicerrados. Protegendo-a de mim. Havia um tom perigoso de autoaversão na sua pergunta. Helena hesitou. Do seu mundo, ela esclareceu, o que o fez recuar como se ela lhe tivesse dado um tapa. Mateo virou-se completamente, e agora ela podia ver a mistura de emoções que se debatiam no seu rosto. Raiva, sim, mas também uma profunda mágoa e algo que parecia vergonha. O meu mundo, repetiu ele suavemente, com amargura. Claro, eu deveria saber. Eu sou limpa à garganta, apenas mais um monstro para ti, não sou? Não, protestou Helena, dando um passo à frente. Ela desejava poder estender a mão e tocá-lo, mas não ousava. Ainda não. Não acho que sejas um monstro, Mateo. É só que... Sim, o teu mundo é violento. Eu não podia deixar que isso limpa a garganta, afetasse a Sofia. Ainda não posso. A voz dela tremia com urgência. Por favor, tenta compreender. Ela é tudo o que tenho. Faria qualquer coisa para mantê-la em segurança. Algo mudou no rosto de Mateo quando ela disse essas palavras, talvez lembrando-se de como ela enfrentara a noite sozinha e voltara para casa machucada e exausta por esse mesmo motivo. Ele deu um passo lento em direção a ela. Saíste ontem à noite por causa dela, disse ele. Mais uma afirmação do que uma pergunta. Helena assentiu, enxugando o rosto molhado. Aquela chamada que recebi era sobre a Sofia. Uns homens estavam a ameaçá-la. Eles são a razão pela qual tenho isto. Ela tocou na contusão leve na bochecha. A mão tremia. Com respirações entrecortadas, Helena contou-lhe tudo. À medida que as palavras saíam, as dívidas de jogo de Luísa, as ameaças do cartel, o encontro à meia-noite, a bofetada, o ultimato. A expressão de Mateo passou de choque para uma terrível raiva fervilhante, mal contida. Ele permaneceu em silêncio durante todo o relato, mas ela podia sentir a energia emanando dele, como uma pantera pronta para atacar. Quando ela terminou, sua voz havia sumido e suas bochechas estavam molhadas de lágrimas que ela não se lembrava de ter derramado. Ela se encostou na mesa, exausta, mas estranhamente aliviada. Pelo menos já não carregava sozinha esse fardo. Mateu estava a um passo de distância, respirando lentamente pelo nariz, como se estivesse a controlar-se. Os punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Helena preparou-se para uma explosão, outra rodada de gritos ou recriminações. Mas quando ele falou, a sua voz estava mortalmente silenciosa.
Héctor Ruiz. Ele praticamente cuspiu o nome. Helena pestanejou. Ela não lhe tinha dito o apelido do homem, apenas Héctor. Mas é claro que Mateo tinha conexões. Ele devia conhecer os jogadores do submundo da cidade. É ele quem comanda o que restou da gangue de Luiz Alvarez, não é? Mateo perguntou, com os olhos distantes, como se estivesse a recordar um arquivo ou relatório. Helena acenou com a cabeça. Ela não deveria se surpreender que Mateo soubesse de Lu. O seu marido tinha sido um pequeno corretor de apostas que se meteu em algo maior do que podia suportar. E as consequências claramente tinham cruzado o território de Mateo. Sinto muito, ela disse novamente com a voz embargada. Eu nunca quis que nada disso afetasse a sua família. Achei que tinha deixado isso para trás. Juro que não sabia que eles me encontrariam aqui. Os olhos de Mateo voltaram-se para ela, agora ardentes, não de raiva por ela, mas pela ameaça que ousara aproximar-se tanto. Nada disso é culpa sua, disse ele, num tom que não admitia discussão. Esses homens pagarão pelo que fizeram e pelo que ameaçam fazer. A ferocidade nas suas palavras era arrepiante e reconfortante ao mesmo tempo. O coração de Helena batia forte. Parte dela estava aliviada por ter a ira formidável de Mateo do seu lado, mas outra parte estava assustada com a forma que essa ira poderia assumir. Ela deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para quase lhe tocar. Mateo, por favor. Ele agarrou-lhe os braços com suavidade, mas com firmeza, estabilizando-a. Os seus olhos procuraram os dela. Confia em mim, Helena? Perguntou ele em voz baixa e urgente. Era uma mudança tão radical em relação às suas exigências anteriores que ela ficou sem fôlego. Ela confiava nele. Ela percebeu com um sobressalto que, apesar de tudo, confiava. Ela acenou com a cabeça, trêmula. Ele exalou, alguma tensão deixando os seus ombros com a resposta dela. Então, deixa-me tratar disso. Eu prometo-te. Prometo a Sofia que não deixarei ninguém fazer mal a nenhuma de vocês. Nem agora, nem nunca. Novas lágrimas brotaram ao ouvir a determinação sincera na voz dele. Este era o Mateo que tinha ficado acordado, preocupado. O homem que agora tremia com uma proteção mal contida por ela. Mas ele também era o chefe da máfia, cujos métodos podiam ser brutais. Helena engoliu em seco, sua voz fraca. Cuide disso. Como? Seu olhar caiu para o pequeno volume sob o ombro esquerdo dele. Ela percebeu que ele estava usando um coldre de ombro, provavelmente armado mesmo agora. Uma sensação nauseante torceu-lhe o estômago. Ela imaginou sangue, tiros. Sofia apanhada num fogo cruzado. Ele percebeu o seu olhar, o maxilar a apertar-se. Eles tiraram-te algo, disse Mateo, a mão ainda segurando os braços dela como se a estivesse a ancorar. A tua paz, a tua segurança. Eles ameaçaram a tua filhinha. A voz dele baixou, vibrando com intensidade. Ninguém faz isso e sai ileso. Helena estremeceu com a promessa fria no tom dele. Mas ele continuou mais gentil. Eu entendo por que temes. Achas que vou começar uma guerra, que serei tão impiedoso quanto eles. Ele respirou fundo. E o que ele disse a seguir a surpreendeu. Se eu pudesse evitar qualquer derramamento de sangue nisto, eu o faria. Por ti? Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Ele deu um sorriso fraco e sem humor. Não posso fingir que não estou furioso. Quero enfiar uma bala entre os olhos daquele bastardo por ter colocado as mãos em ti. Helena prendeu a respiração com a raiva crua na voz dele. Mas se houver uma maneira de acabar com isso sem que mais ninguém se magoe, especialmente com uma criança envolvida, eu vou encontrá-la. O aperto dele nos braços dela apertou-se ligeiramente. Tem a minha palavra. Foi a ruína de Eledianena. Todo o medo, a dúvida, a solidão dos últimos meses, dos últimos anos. Ela sentiu tudo isso a invadir. Ela se encostou em Mateo antes que pudesse se conter, as lágrimas escorrendo livremente agora. Imediatamente ele a puxou para o seu peito. Um braço forte envolveu as costas dela, a outra mão acariciando a nuca dela. Ele era caloroso e sólido, e ela se viu agarrando punhados da camisa dele, soluçando uma mistura de alívio, exaustão e medo persistente. Shhh! Ele acalmou, os lábios dele roçando o topo da cabeça dela. Está tudo bem. Você está bem. Ele a segurou durante a tempestade de choro, murmurando palavras gentis e ininteligíveis de conforto. Helena não sabia há quanto tempo estavam assim, mas gradualmente os seus soluços diminuíram,
envergonhada pela sua explosão. Ela começou a se afastar, mas os braços de Mateo permaneceram firmemente ao seu redor. Quando ela finalmente inclinou o rosto para cima para olhá-lo, encontrou uma expressão em seu rosto que nunca tinha visto antes. Preocupação aberta, ternura misturada com determinação. O seu polegar enxugou uma lágrima da bochecha dela, com cuidado perto do hematoma, como se ela fosse algo precioso que pudesse se quebrar. Helena, disse ele quase num sussurro, preciso que saiba que não é apenas uma funcionária para mim. Percebo que nunca deixei isso claro, mas é verdade. A respiração dela parou com a vulnerabilidade no tom dele. Quando a vi entrar esta manhã, fiquei fora de mim, pensando que tinha dado o seu tempo, os seus sorrisos a outra pessoa. Reagi mal. Um fantasma de auto-reprovação passou pelo rosto dele, mas foi apenas porque eu... Ele interrompeu-se, movendo a mandíbula. O coração de Helena batia forte. Mateo Duca sem palavras, visivelmente lutando com uma emoção que quase confessara. Ela mal conseguia processar isso. Ele queria dizer o que ela pensava que ele queria dizer. Os seus próprios sentimentos, há muito reprimidos, surgiram dentro do seu peito, encorajados por tudo o que tinha acontecido na última hora. Ela deslizou as mãos do aperto amassado na camisa dele para envolvê-lo frouxamente pelo pescoço e sentiu-o respirar fundo ao seu toque. Desculpa por não ter confiado em ti, disse ela suavemente. Eu estava tão acostumada a lidar com as coisas sozinha. Eu nunca percebi que não precisava fazer isso. Não com você. Os olhos dele procuraram os dela, misturando esperança e incerteza. Eu deveria ter contado a você sobre Sofia e sobre o problema. Talvez, se tivesse contado, não estaríamos aqui agora. Estamos aqui agora, murmurou ele, inclinando ligeiramente a cabeça. A testa dele quase tocou a dela. O pulso de Helena acelerou. Apesar de tudo, do perigo que pairava sobre eles, das revelações, ela sentia uma atração inegável por ele. A mão dele passou do cabelo dela para segurar o rosto dela, o polegar calejado traçando a bochecha dela. Helena, eu... As palavras pareciam engasgar-se e, em vez de terminar verbalmente, ele deixou as suas ações falarem lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para o impedir. Mateo inclinou-se e pressionou os lábios contra os dela. Foi um beijo gentil, contrariando a ferocidade que ele havia demonstrado anteriormente, quente e dolorosamente terno. Helena suspirou contra a boca dele, fechando os olhos enquanto retribuía o beijo com um suave desejo próprio. Por um breve momento, o mundo e todos os seus problemas desapareceram. Ela sentiu um leve gosto salgado, as lágrimas dela, as dele, e sentiu o batimento constante do coração dele sob as suas mãos. Ali, nos braços dele, ela não tinha medo. Sentia-se protegida, amada. Quando finalmente se separaram, Mateo encostou a testa na dela. Ambos respiravam um pouco ofegantes. Ele soltou uma risada baixa e nervosa, outro som que ela nunca imaginara ouvir do implacável Dom Duca. Há muito tempo que queria fazer isso, confessou ele, num sussurro quase inaudível. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Helena. O primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Fico feliz que o tenhas feito, ela respondeu. A sua voz estava abafada. Ela sentiu o calor subir as bochechas, mas desta vez não era por vergonha ou raiva, mas por uma felicidade crescente, mesmo em meio à tristeza. Que estranho que esse momento de doçura estivesse a florescer após tanto medo. Talvez fosse isso que o tornasse ainda mais precioso. Um zumbido alto vindo do bolso do casaco de Mateo quebrou a frágil bolha ao redor deles. Ele suspirou, dando um beijo rápido e apologético na testa dela, antes de se afastar o suficiente para pegar o telemóvel. Helena observou enquanto a expressão dele voltava a ser profissional, as linhas do rosto endurecendo, e ele respondia secamente. Sim. Helena podia ouvir vagamente uma voz em pânico do outro lado da linha. O rosto de Mateo escureceu num instante. Calma, ordenou ele. Um momento de silêncio, depois um palavrão. Quando? Há quanto tempo eles a magoaram? O sangue de Helena congelou. A sua mente saltou para o pior ao ver a mão de Mateo cerrada ao lado do corpo. Ela aproximou-se tentando decifrar o que estava a acontecer a partir do lado dele da conversa. Mateo terminou a chamada e imediatamente olhou para Helena, com os olhos em chamas. Eles levaram-na, disse ele, com voz baixa e furiosa. Helena sentiu um vazio no estômago. Então, Sofia, gaguejou ela. Como? Os joelhos dela quase cederam.
mas o braço de Mateo a envolveu num piscar de olhos. Foram os homens do Hector, disse Mateo com raiva. Eles foram ao apartamento da senhora Torres. Ela não estava lá. Ela tinha levado a Sofia para tomar um gelado para acalmar os nervos, disse ele com os dentes cerrados. Eles as capturaram no caminho de volta. Os meus homens acabaram de encontrar a senhora Torres. Eles a abandonaram na estrada, ilesa, com uma mensagem. Helena tremia, sentindo frio por todo o corpo, apesar do abraço de Mateo. Que mensagem? Ela sussurrou. O rosto de Mateo era uma máscara de raiva mal controlada. Eles querem uma reunião hoje à meia-noite, no mesmo armazém. Disseram para ir sozinho. Se eu aparecer com um exército ou se alertarmos a polícia, Sofia morre. Um grito estrangulado saiu da garganta de Helena. Ela agarrou-se à camisa de Mateo, o pânico ameaçando consumi-la. Não, ela ofegou. Não a minha bebê. Shhh, eu sei. Mateo puxou-a para perto, mas o seu próprio corpo estava tenso, como uma mola enrolada. Helena podia sentir o tremor violento nele, como se estivesse a usar todo o seu poder para não explodir. No entanto, ele forçou a calma na sua voz por causa dela. Ouça-me. Nós vamos recuperá-la. Ele levantou o queixo dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Helena, eu juro, vou trazê-la para casa em segurança, disse ele, com lágrimas nos olhos. Helena acenou com a cabeça, agarrando-se àquela promessa como se fosse uma tábua de salvação. Ela precisava. Era tudo o que tinha. Mateo levou-a para fora do pequeno quarto, mantendo um braço em volta dos ombros dela, como se tivesse medo que ela desmaiasse. No corredor, Franco e Paulo já estavam à espera, com expressões sérias. Eles ficaram em posição de sentido quando viram Mateo. Chame todos, Mateo ordenou que Franco falasse discretamente. Quero olhos ao redor daquele armazém às 11 horas e peça ao Luca para trazer o carro. Helena abriu a boca para protestar. Hector disse, venha sozinha, mas Mateo a antecipou. Ficaremos fora de vista, disse ele com firmeza. Mas não vou entrar às cegas. Confie em mim. Ela percebeu o que ele pretendia. Ele iria acompanhá-la, mas escondido, com reforços prontos. O coração dela batia forte. Muitas coisas poderiam dar errado, mas ela não tinha um plano melhor, e o tempo estava a passar. Eu vou com você, disse ela baixinho. Mateo parecia querer discutir, mas simplesmente acenou com a cabeça. Não havia cenário em que ela fosse deixada para trás de qualquer maneira. Sofia precisava da mãe. Ambos sabiam disso. As horas até a meia-noite passaram num borrão. A mansão de Mateo tornou-se um local silencioso, mas cheio de atividade. Os seus homens de confiança entraram um a um, recebendo ordens em voz baixa. As armas foram verificadas, os veículos preparados. Mateo insistiu para que Helena comesse algo e vestisse roupas escuras para a missão, embora ela mal conseguisse saborear uma mordida ou estabilizar as mãos o suficiente para abotoar a blusa preta. Durante tudo isso, ele permaneceu por perto, acalmando-a com um toque no ombro ou um aperto reconfortante na mão. Ela agarrou-se a esses pequenos gestos, tirando força deles enquanto o relógio avançava inexoravelmente em direção à meia-noite. Às 23h50, sob o manto de uma noite sem lua, chegaram a um quarteirão de distância do armazém. A área estava deserta a essa hora, com as luzes da rua projetando fracos feixes de luz no pavimento rachado. Os homens de Mateo espalharam-se pela escuridão com precisão quase silenciosa, tomando posições ao redor do perímetro do ponto de encontro. Mateo, vestido de preto da cabeça aos pés, virou-se para Helena enquanto se escondiam atrás de uma pilha de paletes abandonadas do outro lado da rua. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Estarei atrás de ti o tempo todo, sussurrou ele. Mantenha o fone de ouvido. Se algo acontecer, deita-te no chão. Nós tratamos disso. Helena acenou com a cabeça, engolindo em seco. Ela ajustou o pequeno dispositivo silencioso no ouvido que a ligava a ele. O coração batia forte contra o peito. Cada fibra do seu ser gritava para que ela não entrasse na boca do lobo. No entanto, por Sofia, ela atravessaria o próprio inferno. Com uma última respiração profunda, Helena saiu das sombras e entrou no pátio aberto em frente ao armazém. Os seus passos ecoavam assustadoramente na noite silenciosa, enquanto se aproximava da entrada escancarada do prédio abandonado. Ela estava apavorada, mas forçou-se a seguir em frente, impulsionada pela lembrança do sorriso de Sofia
e pela sensação dos braços da sua filha em volta do seu pescoço. Isto é por ela, lembrou a si mesma. E o Mateo está aqui. Desta vez, não estou sozinha. Lá dentro, a luz fraca da lua entrava pelas janelas partidas, projetando padrões distorcidos no chão de betão. Hector estava à espera, tal como antes. Ele saiu das sombras, ladeado por 2 capangas. Desta vez, porém, ele segurava algo nos braços. O coração de Helena parou quando reconheceu a pequena figura envolta num casaco rosa com capuz. Sofia. O rosto da sua filha estava enterrado no peito de Hector, as mãos amarradas. Ela não estava a chorar, mas Helena podia vê-la a tremer. Mamã, a voz de Sofia, minúscula e aterrorizada, perfurou a alma de Helena. A criança levantou a cabeça ao ouvir passos, os olhos escuros brilhando com lágrimas. Estou aqui, querida. Helena chamou suavemente, tentando manter a voz firme. A mamãe está aqui. Ela ansiava por correr e agarrar Sofia, para abraçá-la e confortá-la, mas forçou-se a permanecer imóvel. Um movimento errado poderia ser fatal. Ela rezou para que Mateo estivesse a ouvir tudo, que estivesse perto, que o seu atirador, ou quem quer que ele tivesse colocado, tivesse um tiro certeiro, se necessário. Comovente, disse Hector, pressionando uma arma contra a têmpora de Sofia. O sangue de Helena gelou quando a sua filha choramingou. Você realmente apareceu, Helena. E eu a pensar que você tentaria ser esperta e traria o seu novo Sugar Daddy para salvar o dia. Ele sorriu com desdém. Sim, eu sei de quem era aquela casa. Duca. Ele cuspiu no chão. Imaginei que você poderia correr para ele em busca de ajuda, então tomei precauções. As mãos de Elenena se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ver sua filhinha sendo usada como escudo humano despertou nela uma raiva que quase superou seu medo. Ela lutou para manter a voz calma. Solte-a, Hector. Por favor, eu vim como você pediu, sozinha. Ela abriu lentamente as mãos vazias, mostrando que não carregava nenhuma arma. Farei tudo o que você quiser. Só não a magoe. Hector inclinou a cabeça olhando para ela. Na luz fraca, a sua tatuagem parecia contorcer-se ao longo do pescoço enquanto ele se movia. Primeiro o dinheiro, ele gritou. Tem? O resto do que Louise devia. A boca de Helena ficou seca. A sua mente correu. Ela não tinha trazido nada. Mateo insistiu em cuidar disso. Ela deu meio passo à frente. Eu posso conseguir. Se deixares a Sofia ir agora, eu... Não, Hector interrompeu com um tute. Achas que sou estúpido? A única razão pela qual ainda estás a respirar é por causa desta pirralha nos meus braços. Ele empurrou Sofia levemente, fazendo-a gritar. As unhas de Helena cravaram-se nas palmas das mãos. Enquanto eu a tiver, tu vais cooperar. Se eu a entregar, o que impedirá que você grite para Dom Duca intervir? Ele sorriu, confirmando que suspeitava do envolvimento de Mateo. Eis o que vai acontecer. Você vai vir conosco, Helena. Na verdade, vocês dois. Vou ficar com a criança até ver o dinheiro em mãos. Vocês vão trabalhar para pagar cada centavo, se for preciso. Ouvi dizer que Duca paga bem as suas empregadas. Helena sentiu um frio na barriga com a insinuação dele. Ele pretendia levá-los embora, mantê-los prisioneiros, escravizados até ficar satisfeito. Só por cima do meu cadáver, pensou ela, com medo e fúria misturados. Os seus olhos se moviam rapidamente, procurando na escuridão qualquer sinal de Mateo ou dos seus homens. Onde estão vocês? Implorava o seu coração. Como se fosse uma resposta, um ponto vermelho de luz apareceu na testa do capanga, à esquerda de Hector. Então o caos irrompeu. Um único tiro ecoou, ensurdecedor no vazio do armazém. O homem com o ponto vermelho caiu sem emitir nenhum som. Antes que Hector ou o outro capanga pudessem reagir, um segundo tiro rasgou o ar. O segundo homem caiu com um grunhido, segurando a perna. A voz de Mateo trovejou no fone de ouvido de Helena. Ela não hesitou. Ela se jogou no chão assim que um terceiro tiro foi disparado. Hector soltou um palavrão. Ele se jogou para o lado no último milésimo de segundo, e a bala destinada a ele ricocheteou na coluna de metal atrás dele, apenas arranhando seu braço. O coração de Helena parou quando ela ouviu usar aquele momento para puxar Sofia, segurando-a como um escudo. Ele recuou em direção à saída, arrastando a criança que gritava com ele e disparando tiros aleatórios em direção às vigas, onde o atirador poderia estar. Helena levantou-se rapidamente e correu atrás deles por puro instinto.
Sofia! Gritou ela. Ela ouviu vagamente mais gritos, os homens de Mattel a entrar, o próprio Mattel a gritar o nome dela ao vê-la a perseguir Hector. Mas tudo em que Helena conseguia se concentrar era na pequena figura nos braços de Hector à sua frente. Ele estava quase na porta lateral do armazém, onde provavelmente um carro o esperava. Hector girou quando Helena se aproximou. Ele brandiu a arma, apontando-a alternadamente para Helena e para as silhuetas escuras dos homens de Mattel, que avançavam cautelosamente atrás dela. Afastem-se! Gritou ele, pressionando o cano sob o queixo de Sofia. O rosto da menina estava molhado de lágrimas, soluços ofegantes sacudiam o seu pequeno corpo. Helena congelou, levantando as mãos. Sua garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar. Em algum lugar à sua esquerda, ela sentiu um movimento. Mateo saindo das sombras com sua própria pistola apontada firmemente para Hector. Solte-a, Ruiz! Gritou Mateo, seu tom de voz impondo uma autoridade mortal. Seus homens se espalharam com armas semiautomáticas apontadas, esperando por um tiro certeiro que não colocasse a criança em risco. Hector deu uma risada histérica e irregular, com suor escorrendo pela testa. Grande herói, Aon, cuspiu ele. Um movimento e eu pinto o chão com o cérebro dela. O estômago de Helena revirou-se. Um som estrangulado de angústia escapou-lhe. Os olhos de Mateo voltaram-se para Helena, depois voltaram para Hector, calculistas. Hector, disse Mateo, com uma voz fria como gelo. Tu sabes quem eu sou, sabes o que acontece se magoares essa criança. Não haverá um canto nesta terra onde possas te esconder. As suas palavras escorriam com uma promessa letal. A mão de Hector, que segurava a arma, tremeu ligeiramente, mas ele apenas pressionou o cano com mais força sob o queixo de Sofia, fazendo a menina choramingar. Fiquem atrás, gritou ele. Todas as armas no chão, ou juro que vou fazê-lo. Por um momento aterrorizante, nada aconteceu. Os joelhos de Elelanena quase cederam enquanto ela prendia a respiração. Então, para seu choque, Mateo baixou lentamente a arma. Limpa a garganta. Ele a colocou no chão e a chutou em direção a Hector. Com um aceno de Mateo, os seus homens relutantemente seguiram o exemplo, as armas de fogo batendo no concreto. Os olhos de Hector se moviam rapidamente, incrédulos com a súbita obediência. Tudo bem, murmurou ele, olhando em volta freneticamente. Agora eu saio daqui e ninguém me segue ou ela morre. Entendido? Helena sentiu o desespero a aproximar-se. Todos tinham se desarmado ao comando de Mateo para salvar Sofia. Mas agora Hector tinha o caminho livre. Se ele levasse Sofia, ela não podia deixar isso acontecer. O tempo parecia ter abrandado enquanto Hector se aproximava da porta, arrastando a sua filha chorosa. Helena cruzou o olhar com Mateo. Havia angústia e desculpas naquele olhar. Ele tinha tomado a única decisão que podia para acalmar os ânimos, mas não foi suficiente. Naquele instante, Helena tomou uma decisão. Ela não deixaria a sua filha ser levada novamente. Quando Hector chegou à soleira da porta, Helena avançou com um grito repentino, colocando-se entre ele e a saída. O movimento o pegou de surpresa. Ele não esperava que ela atacasse desarmada. Ela agarrou o braço que segurava Sofia, arranhando a pele dele com as unhas. Corre, Sofia! Gritou ela com toda a força. Hector rosnou e deu um soco na têmpora de Helena com a mão livre. A dor explodiu em sua cabeça e ela caiu de joelhos. Mas a sua interferência deu um segundo crucial para Sofia escapar do aperto enfraquecido de Hector. Naquele instante, um único tiro ressoou. Mateo tinha recuperado um pequeno revólver de um coldre no tornozelo no meio do caos. A bala atingiu Hector diretamente no ombro, fazendo-o girar para trás contra a moldura da porta. Ele gritou de dor, a sua própria arma escorregando da sua mão. Mateo estava sobre ele num piscar de olhos, chutando a arma caída para longe. Franco e outro guarda se aproximaram para agarrar Hector, jogando-o de cara no chão de cimento e torcendo os seus braços atrás das costas. Mas a atenção de Mateo já estava em outro lugar. Helena e Sofia. Helena piscou através da névoa de dor para ver a sua filha parada a alguns metros de distância, paralisada de choque. Sofia, ela chamou, estendendo a mão ao ouvir a voz da mãe. Sofia cambaleou para a frente com as pernas trêmulas. Helena abraçou a menina trêmula, segurando-a com força, apesar da dor latejante na cabeça. Mãe! Sofia soluçou em seu ombro. Mãe, eu estava com tanto medo.
Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui, murmurou Helena com lágrimas a escorrerem ao sentir o calor de Sofia. Estou aqui. Agora estás segura. Uma sombra caiu sobre elas, Mateo ajoelhando-se ao lado das duas. Helena olhou para cima e viu terror e alívio misturados no rosto dele. Ela percebeu que havia sangue no bíceps esquerdo dele, onde uma bala perdida ou um fragmento deve ter lhe arranhado. Mas ele parecia não dar importância. Sofia, disse ele gentilmente, com a voz carregada de uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Sou o Matel. Sou amigo das tuas mamãs. Sofia olhou para ele com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Matel cuidadosamente enxugou uma lágrima e um fio de cabelo grudento da bochecha da menina. És muito corajosa, assim como a tua mãe. O seu olhar se voltou para Helena, e nele ela viu muitas coisas. Arrependimento pelo perigo, gratidão pela sua ação rápida e uma profunda ternura. Em poucos minutos, Héctor e o seu homem restante foram amarrados e arrastados pela equipa de Matel para serem julgados longe dos olhos de Helena e Sofia. Sirenes de polícia uivavam à distância. Sem dúvida, uma denúncia anônima cuidadosamente sincronizada para garantir que as pontas soltas fossem amarradas legalmente. Matel prometera que tentaria evitar derramamento de sangue. Além de 2 criminosos feridos e um morto, o primeiro alvo do atirador, ele mantivera essa promessa. Agora, sob a vigilância dos guardas restantes, Mateo escoltou Helena e Sofia até o carro que os aguardava. Sofia agarrou-se à mãe, exausta e a fungar, com o rosto pressionado contra o pescoço de Helena. A própria Helena encostou-se ao lado de Mateo. Sentia-se completamente esgotada, mas com o braço dele à sua volta, também se sentia segura. De volta à propriedade Duca, um médico contratado por Mateo tratou rapidamente do ferimento na cabeça de Helena, uma concussão leve, e dos pulsos queimados pela corda de Sofia. Sofia, exausta, adormeceu no sofá, a meio de uma caneca de chocolate quente que Rosa lhe trouxe discretamente. Helena sentou-se ao lado da filha enrolada, acariciando-lhe o cabelo, sem acreditar que aquele pesadelo tinha finalmente acabado. Mateo estava por perto, falando em voz baixa ao telefone, dando as últimas instruções para garantir que a organização de Héctor fosse desmantelada e não fosse mais uma ameaça. Quando ele desligou, a casa ficou em silêncio, a adrenalina da noite dando lugar a uma calma quase frágil. Mateo atravessou a sala de estar para se ajoelhar diante de Helena, os olhos dele procurando os dela. Ela percebeu que devia estar uma bagunça, machucada, enfaixada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas no olhar de Mateo não havia nada além de admiração e preocupação. Ele gentilmente pegou uma das mãos dela nas 2 mãos dele. Tenho um esconderijo preparado para vocês, disse ele suavemente. Para vocês dois, se quiserem ir. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente. Não era isso que ela esperava que ele dissesse. Mateo continuou, tropeçando ligeiramente nas palavras. Fica fora da cidade, remoto. Ninguém vai encontrá-los. Há um carro lá fora. Ele pode levá-los esta noite, e eu providenciei alguns fundos, mais do que suficientes para recomeçarem. Helena apenas olhou, com o coração apertado de dor. Mateo interpretou o silêncio dela como incerteza e continuou, embora a sua voz estivesse áspera. Tinhas razão sobre o meu mundo. É perigoso. Não posso. Não vou colocar a Sofia em risco, nem a ti. Ele respirou fundo, trêmulo. Depois do que aconteceu esta noite, não te culparia se nunca mais quisesses ver-me. Ele baixou os olhos. Aquele homem forte e orgulhoso parecia totalmente vulnerável, ajoelhado diante dela, oferecendo a ela e a sua filha a liberdade a um custo pessoal muito alto. Se você for embora agora, estará segura, disse ele baixinho. É tudo o que eu quero. A compreensão atingiu Helena como uma onda. Ele estava a fazer a coisa mais difícil que podia imaginar, deixá-la ir por amor. Ele estava a dar-lhe a escolha que ela nunca teve. Quando a vida a atirou para o caos, as lágrimas brotaram novamente, enquanto ela gentilmente soltava a mão dele e se levantava, cuidadosamente mudando o peso de Sofia para não acordá-la. Mateo também se levantou, pensando que talvez ela estivesse pronta para partir naquele instante. Ele engoliu em seco, tentando esconder a dor que passou pelo seu rosto. Helena aproximou-se dele, tão perto que sentiu o calor do seu corpo e o leve tremor que o percorria.
Ela olhou para cima, vendo o seu próprio reflexo no cinza tempestuoso dos olhos dele. Estás errado, sussurrou ela sobre o que queria. Cuidadosamente deitou Sofia, ainda profundamente adormecida, de volta no sofá, cobrindo a criança com um cobertor. Então Helena estendeu a mão para Matel, entrelaçando os dedos nos dele. Não quero ir, confessou ela com voz firme. E não porque eu não estaria segura, mas porque segurança não significa nada sem ti. Matel prendeu a respiração. Helena, murmurou ele como se ousasse ter esperança. Ela apertou a mão dele com um sorriso trêmulo nos lábios. Tu perguntaste-me uma vez se eu confiava em ti. Eu confio. Com a minha vida e com a vida da minha filha. Tu juraste proteger-nos e protegeste. A voz dela engrossou com a emoção. Limpa a garganta. Estou a escolher-te, Mateo, se nos aceitares. Um som estrangulado escapou-lhe, uma mistura de riso e soluço. Em 2 passos, ele puxou-a para um abraço intenso. Helena derreteu-se contra ele, fechando os olhos enquanto os braços dele a envolviam. Ele beijou o cabelo dela, a têmpora e, finalmente, os lábios, cheio de reverência e promessa. Quando se separaram, Mateo gentilmente enxugou uma lágrima de sua bochecha. Você me tem, disse ele suavemente, pelo tempo que você quiser. O coração de Helena se encheu, quase sem conseguir falar. Para sempre pode não ser tempo suficiente. Ela conseguiu sussurrar com um sorriso lacrimoso. Um sorriso brilhante se abriu no rosto de Mateo e ele descansou a testa contra a dela. No silêncio daquela noite tardia, com Sofia a dormir pacificamente ao lado, Helena sabia que todos tinham encontrado um lar uns nos outros. A mulher assustada que se esgueirava pela porta na noite anterior e o homem furioso que a confrontou ao amanhecer tinham desaparecido. Em seu lugar estavam 2 pessoas que foram testadas pelo medo, pela violência e pelo ciúme e que emergiram unidas por algo muito mais forte: amor, confiança e a promessa de uma vida que escolheriam.